Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grande abraço a todos vocês sintonizados conosco aqui na Rede Século XXI, povo de perto, povo de longe. De maneira especial nós acolhemos os nossos visitantes. Recebi um papelzinho com pessoas de Porto Feliz aqui conosco hoje, cidade de Porto Feliz. Quem é que veio de Porto Feliz aqui? Sejam bem-vindas, viu? Porto Feliz, lá perto da minha terrinha de Itu. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença. E se tivermos aqui mais visitantes, recebam também o nosso abraço, a nossa acolhida. Vai chegar ainda, né, irmã? Uma caravana grande ainda, não é? E 130 pessoas, louvado seja Deus. Esse povo acho que vai almoçar com a gente aqui hoje. Como é bom isso, não é? Graças a Deus o Senhor está nos proporcionando este recomeço da nossa vida neste mundo pós-pandemia. Queridos irmãos, queridas irmãs, assim nós ouvimos na primeira leitura que Jesus é o sumo sacerdote da carta aos Hebreus. Jesus é o sumo sacerdote, é o intermediário entre Deus e o povo. E a missão de Jesus é esta: como sumo sacerdote, abraçar a humanidade inteira, entregar a salvação a todos nós. E o Senhor fez isso com maestria. Jesus veio com esta missão de anunciar o reino de Deus, através de curas, através de libertação, através dos seus ensinamentos, não é verdade? Tudo isso anunciava o reino de Deus. E assim Jesus vai realizando a sua missão de anunciar o reino do Pai. E num determinado momento, o Senhor, ele se torna o nosso Redentor. Na cruz, o Senhor, ele lava a humanidade de todo o pecado. Ele veio para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote que entrega o seu corpo, que entrega o seu próprio sangue para a lavagem de toda a humanidade, para entregar a nós a verdadeira salvação. Por isso nós cantamos, não é? Eu me lembrei da minha ordenação com esse salmo que nós cantamos tão bonito, né, Silvana? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E no evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, que está em Marcos, no capítulo 3, versos de 1 a 6, nós somos colocados mais uma vez diante de uma sequência perante o ministério de Jesus em Cafarnaum. O evangelista diz: naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Porque no capítulo 1, Jesus já tinha entrado. E lá na sinagoga, o Senhor encontrou um homem possuído pelo demônio.
Então o demônio gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? E o Senhor, ele realizou uma cura na sinagoga, um exorcismo, uma libertação. Sai dele. E o espírito imundo, ele saiu. E aquele homem foi curado dentro da igreja. Ontem, quando eu cheguei da comunidade São Sebastião, ontem foi o primeiro dia do trido da comunidade, não é? Que está se preparando para a festa de São Sebastião. Imediatamente eu tomei em mãos este evangelho e pedi: Senhor, o que vou dizer ao povo? Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. E fui dormir rezando este evangelho. E hoje cedo, quando acordei, eu senti muito forte no meu coração o Espírito Santo me queimando e dizendo: a igreja deve ser lugar de cura. A igreja deve ser lugar de libertação, lugar de restauração, pois era assim desde o tempo de Jesus, ainda nas antigas sinagogas. E é por isso que o próprio Cristo Jesus criou a sua igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos libertar, para que aqui dentro nós tenhamos, queridos irmãos e irmãs, um encontro íntimo com o Senhor. Por isso vale a pena sair de casa, muitas vezes sair de longe para estar aqui, não é? Ou na sua paróquia, aí perto da sua casa. Como é importante nós irmos para a igreja, lugar da cura, lugar do encontro com Deus, lugar da restauração da nossa vida. E é por isso que Jesus voltou de novo para a sinagoga, porque Cristo está presente hoje na sua igreja. Cristo está aqui, presente no meio de nós. Nós acabamos de responder, não é? O Padre disse: o Senhor esteja convosco. A gente disse o quê? Ele está no meio de nós. Cristo está presente aqui na sua igreja. E Jesus entrou lá no seu templo, na sinagoga, e se deparou com um homem com a mão seca, com a mão atrofiada. E dentro da igreja, naquele tempo, tinha gente também que não estava lá para rezar, mas apenas para cuidar da vida dos outros. Os fariseus, os mestres da lei, desempenharam esse papel para com Jesus. Aonde Jesus andava, eles observavam o que Jesus estava fazendo. Vocês viram no evangelho de ontem, não é? Jesus passou no sábado diante de uma plantação de trigo e os discípulos iam debulhando os grãos. E os fariseus, de olho, acompanhando atentamente aquilo que Jesus e seus discípulos faziam, para que depois pudessem questioná-lo. Então, dentro da igreja, ainda mais se a igreja, não é, onde nós estamos, tiver câmeras, é para que todo mundo veja aquilo que acontece também. É para que sejamos também observados, é verdade, e Jesus era observado no seu tempo. Alguns o observavam, diz o texto, no versículo 2. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Vejam só, os fariseus estavam na igreja não para rezar, não para que se encontrassem com Deus, Criador, Libertador, não para que vivessem os mandamentos, mas para vigiar a vida alheia, diante dos seus costumes, diante das suas tradições. Então alguns o observavam para ver se ele haveria de curar em dia de sábado, para depois acusá-lo. Então Jesus, na igreja, na sinagoga, disse ao homem da mão seca: levanta-te, vem aqui para o meio. E depois Jesus os questionou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Os judeus, queridos irmãos e irmãs, eram rigorosos no costume do sábado. Por quê? Deus havia criado o mundo em 7 dias, porém no sábado, o Senhor, Ele repousou. O Senhor
ele descansou. Eles até hoje guardam esse costume, não é? Então o sábado era um dia de descanso e eles não podiam fazer nada. E ficavam de olho para ver se Jesus ia curar, porque nem isso eles permitiam que acontecesse. Então, diante do questionamento de Jesus, os mestres da lei, os fariseus, nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza. É claro, o Senhor, ele não cometeu pecado, mas o seu coração foi tomado de uma revolta naquele momento e de uma tristeza muito grande, porque dentro da igreja existiam pessoas que não estavam ali para um encontro íntimo com o Senhor. E cada vez que nós vamos à igreja para olhar a vida do outro, para fofocar sobre a vida do outro, não é? Para ficar de mimimi e deixamos de lado o essencial da nossa vida, que é o encontro íntimo com o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor ainda se enche de revolta e de tristeza dentro do seu ser. Jesus ficou triste com aquela situação e com aquele povo por causa da dureza do coração deles. Eu não quero deixar Jesus triste por causa da minha vida. Não queiramos, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor se entristeça por causa da nossa vida, por causa da nossa conduta, por causa do nosso jeito de ser. E Jesus disse ao homem da mão seca: estende a tua mão. E finalmente havia chegado a hora da cura. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Jesus cura. Jesus veio para isso, para nos libertar. Que hoje o Senhor cure não apenas a nossa mão atrofiada, mas o nosso coração atrofiado. Um coração que não é mais capaz de amar, um coração que não é mais capaz de viver o perdão, um coração que não é mais capaz de viver a misericórdia. Vem, Senhor, curar-nos. Vem, Senhor, realizar um milagre em nossa vida. Não importa o dia da semana, nós clamamos, Senhor, queremos a cura. Queremos a libertação para a nossa vida, queremos a libertação para o nosso corpo, a nossa carne, nós que somos templos vivos deste Espírito Santo que tanto nos ama. E a partir desta cura, queridos irmãos e irmãs, os fariseus e os mestres da lei, os partidários de Herodes, imediatamente começaram a tramar a morte de Jesus. Começaram a tramar contra Jesus, de como haveriam de matá-lo. Como é difícil fazer o bem, não é verdade? Desde o tempo de Jesus. Às vezes a gente só quer ajudar, às vezes a gente só quer fazer o bem, e às vezes a gente é colocado também em situações assim. Que o Senhor nos ajude a continuarmos sendo guiados pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, não é? Que isso não mude a nossa conduta, que as perseguições não mudem o nosso caráter, porque o que importa é aquilo que Deus sabe da sua vida, é aquilo que Deus entende que existe dentro do teu coração, queridos irmãos e irmãs. Que hoje possamos nos libertar desta atrofia, não é? Para que o Senhor verdadeiramente possa ser amado por todos nós e que Ele também tenha espaço em nossa vida de realizar curas e milagres, porque nós verdadeiramente necessitamos disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Deus